Olá, meus amores, bom dia. Vamos realizar a correção da nossa atividade Matemática 2, página 184, a questão 1, página 185, a questão 3, né? E assim a gente vai seguindo. Então, a questão 1 diz o seguinte: um órgão de proteção ao consumidor realizou testes com algumas marcas de achocolatado para verificar se as embalagens, todas em formatos de paralelepípedo, tinham volume interno de 200 centímetros cúbicos, como especificado nos rótulos. Observe as dimensões internas das embalagens analisadas. Então, observe que todas as embalagens tinham formato de paralelepípedo, né? E elas tinham que ter um volume interno de 200 centímetros cúbicos, como era especificado nos rótulos. Então, para isso, a gente tem aqui as dimensões das embalagens de achocolatados de algumas marcas, chamadas de marca A, B, C, D e E. Temos o comprimento, a altura e a largura. Então, a gente vai calcular o volume de cada um individual. E ele pede para vocês utilizarem a calculadora. Então, vocês podem estar utilizando a calculadora. Então, da marca A, você vai fazer 5 vezes 8 vezes 5, que vai dar 200 centímetros cúbicos. Da marca B, você vai fazer 4,5 vezes 6,5 vezes 7. Vai dar 204,75 centímetros cúbicos. Na marca C, você vai fazer 6,9 vezes 6 vezes 5. Vai dar 207 centímetros cúbicos. Na marca D, você vai fazer 4 vezes 8 vezes 6, dá 192 centímetros cúbicos. E na marca E, você vai fazer 5 vezes 10 vezes 4, que vai dar 200 centímetros cúbicos. Então, a gente analisou, colocou aqui, né, o volume de cada uma dessas marcas. Então, no item B, ele pede o seguinte: das embalagens analisadas, alguma apresenta volume interno menor do que foi indicado no rótulo? Em caso afirmativo, qual? Então, o volume interno indicado no rótulo era de 200 centímetros cúbicos. Temos algumas que passaram, né? E temos alguma que ficou com um volume interno menor, que foi o item D, que foi 192 centímetros cúbicos só. Então, a resposta é sim, a embalagem D, né? E a questão 2 não era para vocês fazerem, então a gente vai para a página 185. Na página 185, vocês vão fazer a questão 3, e tem A, B e C. Aí ele tem um exemplo, e ele explica que o exemplo, como eu já expliquei na aula passada, eu não vou explicar novamente, a gente já vai resolver as atividades utilizando o que foi aprendido. Então, ele diz o seguinte: usando o mesmo procedimento, determine o volume de cada figura geométrica espacial a seguir. Então, vamos para a figura de item A. A gente tem dois sólidos grudadinhos um no outro, a gente vai chamar de sólido A e de sólido B, né? E vai calcular o volume do sólido A e do sólido B separadamente. Lembrando que nós temos aqui as dimensões, ó. Esse pedacinho aqui, ele é 4 centímetros, porque eles são iguais, e esse pedaço total é 6 centímetros. Então, se aqui é 4, aqui vai ser 2, né, para poder completar os 6 centímetros. Logo, esse comprimento aqui vai ser de 2 centímetros, nós temos aqui a largura de 3 centímetros, e a altura, ela é correspondente à altura do sólido A, que é 1 centímetro. Então, basta a gente calcular o volume de cada sólido. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai calcular o volume do sólido A, né, ó. Nós temos um comprimento de 4 centímetros, uma largura de 8 centímetros e uma altura de 1 centímetro, tá? Então, a tia nem colocou na ordenzinha comprimento, largura e altura, porque a tia colocou aqui a altura primeiro, mas não tem problema, essa multiplicação aqui ela vai dar o mesmo resultado. Então, vai ficar 4 vezes 1 vezes 8, que vai dar 32 centímetros cúbicos. Já no sólido B, nós temos, ó, o comprimento que é 2 centímetros, a largura 3 centímetros e a altura 1 centímetro. Então, substituindo na fórmula, vou ficar com 2 vezes 3 vezes 1, que vai dar 6 centímetros. E agora eu somo os dois volumes, o volume de A e o volume de B, que vai ser o volume total, né? Vai ser 32 mais 6, que vai dar 38 centímetros. Assim, eu calculei o volume de A. Vamos ver agora o volume de B. No volume de B, a gente vai ter que calcular todo esse sólido aqui inteiro, que eu vou chamar de sólido A, e esse sólido que formou aqui na parte vazada, que eu chamo de B. E ao invés de somar, como eu fiz no anterior, eu vou subtrair, que eu vou retirar a parte vazada, tá? Então, as dimensões são comprimento 6, largura 3 e altura 5. Então, eu vou calcular o volume total do sólido A. Vai ser 6 vezes 3 vezes 5, que vai dar 90 centímetros. Depois, eu vou calcular o sólido vazado.
O sólido vazado, ele tem altura 3, comprimento 2 e largura 3. Então, eu vou substituir na fórmula. Comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, vai ficar 2 vezes 3 vezes 3, que vai dar 18 centímetros. Agora, eu vou pegar o volume A e subtrair do volume B, né? Subtrair 18 do volume A, né? Então, eu tenho que o volume total vai ser 90 menos 18, que vai dar 72 centímetros cúbicos. Então, eu encontrei o volume do sólido B. Vamos para o sólido C. No sólido C, a gente tem 3 partes vazadas, né? Aqui incompletas. Então, primeiro eu vou calcular o sólido maior, que eu vou chamar de A, que ele tem 7 centímetros de comprimento, 2 de largura e 7 de altura. Então, eu vou substituir na fórmula do paralelepípedo, de calcular o paralelepípedo. Então, eu vou chamar volume de A, vai ser comprimento que é 7, vezes a largura que é 2, vezes a altura que é 7, que vai dar 98 centímetros cúbicos. Aí, eu vou chamar essa partezinha aqui vazada de volume de B, onde, ó, esse pedaço aqui todinho é 7. Então, se aqui é 3, para chegar em 7 falta 4. Então, aqui eu tenho que a altura é 4, tá? E agora, a gente tem que descobrir o comprimento e a largura, tá? Esse pedaço aqui de baixo todinho, ele é 7, né? Então, se aqui, até aqui é 6, para chegar em 7 falta 1. Então, o meu comprimento é 1 centímetros e a largura, ela é igual a ambos, que é 2 centímetros. Então, aqui também vai ser 2 centímetros. Então, eu vou calcular o volume do B, que vai ser comprimento vezes a largura vezes a altura. 1 vezes 2 vezes 4, que dá 8 centímetros cúbicos. E vou calcular agora o volume do C, ó, que vai formar aqui essa figura vazada formando o cubo, né? Que é aresta vezes aresta vezes aresta, que é 2 centímetros. Então, vou calcular. O volume de C é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8 centímetros cúbicos. Agora, eu vou retirar 8 centímetros e mais 8 centímetros do volume total que a gente encontrou, de A, né? Que é as partes vazadas. Então, vai ficar volume total igual ao volume de A menos o volume de B menos o volume de C. O volume total vai ser 98 menos 8 menos 8. O volume total é igual a 82 centímetros cúbicos. Então, eu encontrei o volume do sólido B. Do sólido C, perdão. Agora, a gente vai para a página 186. Na página 186, ele quer que a gente calcule o volume dos paralelepípedos obtidos das planificações, né? Então, a gente tem as planificações dos paralelepípedos. Então, vamos identificar quem é comprimento, quem é altura e quem é largura, tá? Então, aqui a gente tem o comprimento, que é 5 centímetros. Nós temos a altura, que é 7 centímetros, e temos a largura, que é 2 centímetros. Então, substituindo, vai ficar comprimento vezes a largura vezes a altura, que é 5 vezes 2 vezes 7, que vai dar 70 centímetros cúbicos. Vamos para o item B. No item B, eu tenho, ó, comprimento, que é 3, a largura, que é 4, e a altura, que é 6. Então, substituindo comprimento vezes a largura vezes a altura, vai ficar 3 vezes 4 vezes 6, que dá 72. Então, fica 72 centímetros cúbicos. No item C, a gente tem aqui um cubo, né? Não vai ser nem um paralelepípedo, vai ser um cubo porque todas as arestas são iguais. Então, você vai fazer aresta vezes aresta vezes aresta. Então, o volume vai ser quem? Cada aresta é 4, né? 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64 centímetros cúbicos. E aí, na página 186, a gente também vai fazer a questão 5. Na questão 5, diz o seguinte: um centro de treinamento esportivo oferece aos atletas uma piscina de dimensões olímpicas com 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e 2 metros de profundidade, que é a mesma coisa que a altura. Para encher essa piscina, são usadas 6 bombas, com vazão de 50 mil litros por hora cada uma. Quanto tempo aproximadamente as 6 bombas funcionando juntas e com capacidade máxima levam para encher essa piscina? A primeira coisa que a gente tem que encontrar é o volume dessa piscina, tá? Eu já sei que tem formato de um paralelepípedo, eu vou calcular o volume de um paralelepípedo. Então, calculando o volume da piscina, eu vou fazer o quê? O volume da piscina vai ser comprimento vezes a largura vezes a altura, né? Ó, vai ser 50 vezes 25 vezes 2, que vai dar 2.500, como a unidade de medida é metros, então vai ficar 2.500 metros cúbicos.
Só que, para encher essa piscina, eu vou usar 6 bombas, tá? Só que essas bombas, elas vão despejar litros de água. E o nosso volume, ele tá dado em quê? Em metros cúbicos. Então, eu vou ter que transformar para litros. Transformar para litros é a mesma coisa que transformar para decímetro cúbico. Por quê? 1 litro é igual a 1 decímetros cúbicos. Então, eu vou pegar 2.500 metros cúbicos e transformar para decímetros cúbicos. Como é que eu faço isso? Basta eu pegar 2.500 e multiplicar por 1.000, não é isso? Então, multiplicando por 1.000, né, ó, o volume da piscina em litros vai ser 2.500, como eu estou transformando para decímetros cúbicos, que é igual à mesma quantidade de litros, multiplicando por 1.000 vai ficar o quê? 2.500.000. Então, o volume da piscina em litros é igual a 2.500.000. Só que ele diz que para encher essa piscina são usadas 6 bombas com vazão de 50.000 litros por cada hora, tá? Então, o que eu vou fazer? Para mim saber quantos 1.000 litros, né, vão cair nessa piscina por hora, eu vou pegar a quantidade de bombas, que é 6, e multiplicar pela quantidade de litros que cada uma jorra dentro da piscina por hora, que é 6 vezes 50.000 litros, que vai dar o quê? 300.000 litros. Então, por hora, são despejados nessa piscina 300.000 litros. Então, ele quer saber quanto tempo, aproximadamente, essas 6 bombas juntas vão encher essa piscina com capacidade máxima. Então, eu vou pegar agora o volume da piscina, que é 2.500.000 litros, e dividir pela capacidade de litros jorrados para dentro dessa piscina por hora, que é 300.000, que vai dar aproximadamente 8,3. 8,3, transformando para hora em minutos, corresponde a 8 horas e 13 minutos, tá? Que aqui tá em horas, e eu vou transformar o 0,3 para minutos, que dá 18 minutos. Portanto, as 6 bombas funcionando juntas, elas levam aproximadamente 8 horas e 18 minutos para encher essa piscina, ok? Agora, nós vamos para a página 187, onde a gente vai fazer apenas a questão 6. Diz o seguinte: uma das maneiras de calcular o volume de um objeto irregular é mergulhá-lo totalmente em um recipiente com água e calcular o volume de água deslocado. Observe a altura que a água atingiu após uma peça de xadrez ser mergulhada em uma caixa retangular de vidro, inicialmente com 320 centímetros cúbicos de água. Qual é o valor da peça de xadrez, né? O volume. Então, observe que a peça, ao ser mergulhada aqui dentro, ela aumentou as dimensões, né? Ou seja, o volume dessa água aqui, né? Então, primeiro a gente vai calcular o volume que está atualmente, né? Usando a formulazinha, comprimento vezes a largura vezes a altura, que é 8 vezes 8 vezes 7, que dá 448 centímetros cúbicos. Atualmente, né, nós temos esse volume, 448 centímetros cúbicos. Isso porque a peça foi colocada aqui dentro. Anteriormente, antes da peça ser colocada aqui dentro, nós tínhamos um volume de água de 320 centímetros cúbicos. Para a gente saber o volume dessa peça, basta eu calcular a diferença, né, do volume atual com o volume anterior. O volume atual com a peça colocada dentro e o volume anterior sem a peça colocada dentro, tá? Então, vai ficar 448 menos 320, dá 128 centímetros cúbicos. Logo, o volume da peça de xadrez é 128 centímetros cúbicos.